A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, neste momento eu vou ministrar aqui a lição número 12, que traz como título O Estado Eterno. Esta lição faz parte da nossa revista publicada pela equipe do EBD em Foco, uma revista que fala de escatologia. Nós estamos aí caminhando para o final das nossas lições, e a lição número 12 fala do Estado Eterno. Na lição anterior, nós falamos sobre o juízo final. Então, agora, continuando aí a questão do juízo final, após o juízo final, vem a condenação aí para os ímpios e também, no caso, a criação de novos céus e nova terra, nova Jerusalém para os salvos. Então, o objetivo aqui dessa lição ainda não é encerrar a revista, porque nós temos mais uma lição. A próxima lição é um questionamento, você está preparado? Então, isso aí é para a próxima lição. Então, na lição de hoje, essa lição 12, nós vamos falar do Estado Eterno. Tenho certeza absoluta que você vai aprender muito aqui. Vamos mostrar aqui, de acordo com as Escrituras, o que a Bíblia fala acerca do Estado Eterno dos ímpios e dos salvos. Bem, você pode baixar essa revista, é totalmente gratuita, você não paga nada por ela. Na descrição do link, tem aí do vídeo, tem o link para a revista. Nós temos também o livro de apoio para que se aprofunda um pouco mais do que a revista dentro do assunto. E temos também um slide aí, no site ebdenfoco.com. Você pode adquirir esse slide para usar na sua igreja, seja na EBD, seja no culto de ensino. Tem lá no site do EBD em Foco. Então acesse ebdenfoco.com para você ver todo o conteúdo. Temos também aqui o nosso livro sobre educação cristã, os 4 Cs da educação cristã, que você vai aprender a preparar uma boa aula, ministrar uma boa aula, um conteúdo de excelência para você que é professor da EBD e quer melhorar como professor. Então, vamos lá, vamos começar aqui o conteúdo da nossa aula. Temática em foco. Embora alguns tentem distorcer essa doutrina, existirá sim uma eternidade preparada para salvos e condenados. Cabe ao homem decidir nessa vida para qual eternidade ele quer ir, se com Cristo na Nova Jerusalém ou distante dele no lago de fogo. Isso aqui é uma verdade, a gente não pode negar. Às vezes é um pouco difícil pregar sobre o inferno, falar sobre o inferno. Tá? Então tem gente que tem um pouco de dificuldade com relação ao ensino do inferno, mas é algo que está na Bíblia. A gente vai falar aqui, vai mostrar as passagens. Algumas pessoas já usam esse ensinamento sobre o inferno para colocar medo nos outros e fazer com que a pessoa se converta com medo de ir para o inferno. Também não é uma maneira correta de ensinar essa doutrina. Não usar o ensinamento sobre o inferno para amedrontar as pessoas não é isso que deve ser feito. O evangelho deve ser pregado através mostrando o amor de Cristo pela humanidade. Mas vamos falar disso mais na frente. A nossa leitura bíblica em classe, o nosso texto bíblico principal, se encontra em Apocalipse 20:15, e depois 21, de 1 a 5. A gente pula aqui para ganhar tempo no vídeo, mas é uma leitura importante que nós vamos fazer referência aqui durante a aula. Então vamos lá, para a nossa introdução. Nesta lição, aprenderemos sobre a ação divina de punir eternamente os pecadores e recompensar para sempre os salvos em Cristo. Então nós vamos apresentar aqui essas duas situações que vão ter aí no final dos tempos, a recompensa dos salvos e a condenação dos pecadores. Vai ficar bem claro aqui que Deus tem proporcionado um meio de salvação, que é Cristo. A humanidade pecou, todos pecaram. A Bíblia deixa isso bem claro, Romanos capítulo 3. Você lê todo o capítulo 3 de Romanos, você vai entender a situação da humanidade. Lá no finalzinho, Paulo fala assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o pecado condenou toda a humanidade. Deus proporcionou aqui o meio de salvação, que é Cristo. Infelizmente, aqueles que não crêem em Jesus, vai passar a eternidade no lago de fogo. Entretanto, quem crê vai morar na Nova Jerusalém. Então a gente tem aí os dois caminhos, basta fazer a escolha certa. A escolha é Cristo, porque em Cristo nós somos perdoados. A condenação que seria lançada sobre nós, que no caso o lago de fogo, essa condenação ela não vai existir mais, justamente porque Cristo já recebeu no nosso lugar. Então quem confia em Jesus é salvo e vai passar a eternidade na Nova Jerusalém. Mas quem não crê em Jesus vai pagar pelos seus pecados no lago de fogo. Tópico 1. Visões teológicas acerca do destino dos mortos. Vamos apresentar aqui algumas visões. Primeiro, o aniquilacionismo. O que é
esse aniquilacionismo? Alguns teólogos defendem a ideia de que os ímpios serão aniquilados no fim dos tempos. Segundo eles, Deus é muito amoroso e ele não vai fazer com que as pessoas sofram eternamente. Isso não condiz com o caráter de Deus, e Deus vai eliminar, vai aniquilar, eles simplesmente deixarão de existir. Nós temos duas visões principais. Uma delas é dos adventistas, né, que afirmam que os ímpios irão ressuscitar, né, no fim dos tempos, irão ressuscitar, sofrer por um tempo e depois eles serão aniquilados. Então, segundo os adventistas, os ímpios irão sim sofrer, mas depois eles deixarão de existir. Então, essa visão aqui é uma visão divulgada mais pelos adventistas, mas tem teólogos de outras denominações, outras linhas aí que não é adventista, que defendem também essa ideia. Alguns outros teólogos, no caso, ou outras denominações, no caso as Testemunhas de Jeová, né, também se encaixam nisso, afirmam que os ímpios, ao morrerem, né, já deixam de existir para sempre. Então, essa aqui é a visão defendida pelo Testemunho de Jeová ou por outros teólogos também, além dos Testemunhos de Jeová. Vale ressaltar que é uma visão que alguns teólogos até sérios defendem, nessa questão do aniquilacionismo após a morte. Então, ao morrer, a pessoa simplesmente deixa de existir. No caso, os ímpios, tá? Eles não vão pagar pelo que fizeram, eles não sofrerão nenhum dano, simplesmente não vão mais existir. Eles argumentam que muitas passagens bíblicas afirmam que os ímpios serão destruídos. Olha só, 2 Tessalonicenses 1,9. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então aqui, além dessa passagem, outras passagens que eles vão observar, falando da destruição dos ímpios, eles argumentam que essa destruição é uma referência a esse aniquilacionismo dos ímpios, ou seja, eles serão aniquilados e não existirão mais. No entanto, estas passagens não dizem que eles serão aniquilados. Se a gente for analisar elas de acordo com o contexto, com o original, não é isso que está querendo dizer. Está querendo dizer que é muito cruel passar a eternidade longe de Deus. Tá? Isso é semelhante à destruição. Você se destrói ao passar a eternidade, ao escolher este caminho de passar a eternidade longe de Deus. Vamos fazer uma análise aqui. Vejamos a seguinte passagem, 2 Pedro 3,7. Pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo, para a destruição dos ímpios. Tá? 2 Pedro 3,7 fala destruição dos ímpios. A palavra destruição aqui, no grego, apoleia, vem desse termo grego, apoleia, destruição. É a mesma palavra usada em Mateus 26,8 para se referir ao desperdício do unguento que tinha sido derramado sobre Jesus. Quando jogou o unguento sobre Jesus, vocês destruíram o unguento, né? Ou seja, vocês, né, apoleia, usa a palavra apoleia lá, para o unguento, para dizer que ele foi destruído. Mas o unguento não deixou de existir, ele ainda estava lá, ele foi destruído no sentido de não poder mais ser usado para o seu propósito original e tal, mas o unguento continuava lá. Então a destruição, que é a palavra usada para a destruição dos ímpios, aqui não necessariamente significa que eles irão deixar de existir, mas pode simplesmente dizer que eles agora estarão sofrendo eternamente, né? Eles não estão mais sendo usados, no caso o ser humano não está sendo usado para o seu propósito. Qual é o propósito do ser humano? Glorificar a Deus. Tá? Então, a partir do momento que ele é lançado no inferno, no lago de fogo, ele é destruído, porque ele perde o seu propósito original. Tá? Mas vamos lá. Outra visão é o universalismo. Tá? A gente falou do aniquilacionismo, agora vamos falar do universalismo. Alguns afirmam que no fim todos serão salvos. Tá? O universalismo é isso. No final das contas, Deus é muito amoroso e todo mundo vai se salvar de qualquer religião. Né? Você vai chegar lá no céu, vai estar lá Adolf Hitler, vai estar Napoleão, vai estar todo mundo lá. Né? No final das contas, Deus cumpriu aí, Jesus quando morreu na cruz, morreu por todos e ninguém fica de fora. Enfim, né? Outros afirmam que haverá algum tipo de redenção após a morte, resultando na salvação de toda a humanidade. Então a pessoa peca, morre, e depois da morte ela vai ter, sei lá, um período de sofrimento, mas vai ter um tipo de redenção. E essa pessoa vai ser redimida e ela vai ser salva. Tá? Tem essas duas visões aqui que falam do
universalismo. No final das contas, todo mundo vai ser salvo. O argumento dos universalistas se baseia nos textos que falam de uma reconciliação universal. Citei vários aqui, está aqui embaixo, você pode conferir, mas vamos ler aqui Romanos 5,8. Fala assim, ó, assim também, um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Então eles leem essa passagem aqui e falam, olha só, a justificação em Cristo, no ato de justiça praticado por ele ali, trouxe vida a todos os homens, ou seja, a salvação é para todos. De acordo com os universalistas, essa passagem afirma que Jesus deu vida a todos, né, e salvou todos automaticamente. Entretanto, ao ler o contexto, entendemos que muitos serão feitos justos. Versículo 19 diz isso, muitos, não todos, somente aqueles que creem. Então a salvação ela está aí destinada àqueles que creem em Jesus como Salvador. Quem deposita a confiança da sua salvação nele, quem crê no seu sacrifício, na sua vida, no seu sacrifício, na sua ressurreição, na sua ascensão, que hoje ele reina nos céus, reina em nossos corações. Então a salvação é baseada na fé em Cristo Jesus, foi dada pela graça de Deus. Então quem aceita, quem crê é que vai ser salvo. Então a gente pode olhar todos os versículos que fala dessa questão de uma salvação universal, é porque Deus proporcionou uma salvação, sim, universal, para que todos possam crer, todos possam aceitar. No entanto, quem não aceitar, quem não crer, esse já está condenado. Vamos lá, próximo tópico, 1.3, considerações acerca da justiça divina. Vamos entender por que Deus tem que executar a justiça. Apesar de que nós falamos do juízo final na aula anterior, vale ressaltar aqui mais detalhar um pouco mais sobre a justiça divina. A justiça é um atributo inerente ao Deus da Bíblia. Moisés afirmou que ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel, que não comete erro. Justo e reto ele é. Deuteronômio 32:4. Então está bem claro aqui essa passagem que Deus, ele é justo, ele é um Deus de justiça. Abraão também fez uma declaração acerca da justiça divina. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra, no caso Gênesis 18:25. Então aqui Abraão também faz essa referência e diz que o juiz de toda a terra vai agir com justiça. Ele é juiz, ele vai agir com justiça. Como consequência da justiça divina, as pessoas são tratadas por Deus segundo o que merecem. Então nós, no caso que pecamos, nós vamos pagar pelos nossos erros. Nós merecemos aí receber a punição. Tá? Então é necessário que Deus puna o pecador. É necessário que o pecador seja punido porque ele está agindo contra Deus, contra a vontade de Deus, contra o propósito divino. E isso Deus orientou, tá? O homem não está sem um caminho a ser seguido. Deus mostrou o caminho, Deus mostrou aquilo que ele quer, né? A vontade dele. Muitas vezes o ímpio desfruta do melhor aqui na terra e depois simplesmente morre. Salmo 73, 3:4 fala isso, ó. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio. Olha só, e o Salmo continua falando aqui, um questionamento do salmista, né, falando da questão dos invejosos, dos arrogantes, das pessoas que praticam todo tipo de maldade. Às vezes eles prosperam, eles têm uma vida boa aqui nessa terra, e aí depois simplesmente morre. Quem vive na prática da injustiça merece ser punido, mesmo que essa punição seja depois da morte. Deus seria muito injusto ao deixar um pecador que praticou todo tipo de injustiça aqui nessa terra simplesmente ser aniquilado, ou salvar essa pessoa sem mais e nem menos, sem nenhum preço ser pago. Está errado. Tá? O inferno se torna necessário, pois ele se manifesta, pois nele se manifesta a justiça divina sobre os pecadores. Então o inferno, o lago de fogo, a condenação eterna é justamente para aqueles que recusaram servir a Deus, aqueles que resolveram, que decidiram viver na prática do pecado e não aceitar o sacrifício de Cristo. Porque quando aceita o sacrifício de Cristo, a punição caiu sobre Cristo. Tá? Quando Jesus morre na cruz do Calvário, desde a encarnação até a sua morte, ali Jesus está se humilhando. Ele está recebendo a nossa punição. É claro que a sua morte é o ápice, a ira divina é derramada sobre ele. E ali naquele momento, ele recebe a punição que nós deveríamos receber.
Quem crê em Jesus tem o preço do pecado pago, tá? Mas quem não crê vai ter que pagar por si mesmo, e aí vem a condenação. Então a justiça de Deus se cumpre em Cristo, e aquele que não está em Cristo vai ter que pagar com a vida, né, sofrendo eternamente ali no inferno. Vamos lá. Tópico 2. O destino dos ímpios. 2.1. Sofrimento eterno e consciente no inferno. Como já foi apresentado em outra lição, o estado intermediário dos ímpios vai acontecer no Hades. No caso, o Hades é um local provisório, tá? É um local de sofrimento, mas ainda não é onde os ímpios passarão a eternidade. Então, o Hades, a gente estudou umas lições anteriores aí, falamos do Hades, falamos da história do rico e do Lázaro, detalhamos sobre isso, falamos que isso é um local provisório, né, que, na verdade, tem um local definitivo. No Novo Testamento, a palavra usada para se referir ao destino dos ímpios é Geena, tá? Do grego Geena. Essa é a palavra usada para se referir ao destino final. Esta é a palavra usada por Jesus em Mateus 10, 28, né, que a maioria das Bíblias traduz como inferno. Olha só o que diz Mateus 10, 28. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo, ou seja, o ser humano por completo perecer ali no inferno. A palavra que é Geena se refere a esse estado final. Em vários momentos, Jesus se refere a um estado de sofrimento para os que não têm acesso ao reino. Ele chama de trevas, Mateus 25, 30, quanto ao servo inútil, lancem-no para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Ele chama de fogo eterno, Mateus 25, 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Tá? Mais uma palavra usada aí. A passagem de Apocalipse 14, de 9 a 11, e as citações nos evangelhos afirmam claramente que somente aqueles que não creem em Jesus como Salvador e Senhor vão sofrer pela eternidade de maneira consciente. Tá? Passarão a eternidade conscientes do seu sofrimento. O texto de Apocalipse 14, 11 fala assim, ó, a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Ou seja, sofrerão eternamente. Esse sofrimento é eterno. Alguns querem questionar essa questão do sofrimento eterno. Deus não é tão cruel assim para permitir esse sofrimento. Mas a gente tem isso na Bíblia. A gente tem isso aqui descrito. E aí muitas pessoas podem falar assim, mas não é justo alguém pecar durante poucos anos aqui na Terra e passar a eternidade no sofrimento. Mas imagina o seguinte, a punição por um crime não depende do tempo que você passou cometendo aquele crime. A pessoa pode levar 30 segundos para matar uma outra pessoa, mas isso pode gerar para ela 30 anos de cadeia. Tá? Então não tem relação direta. Depende muito de quem você ofendeu, o nível da ofensa que você praticou. Então o ser humano passa a vida inteira pecando contra Deus, fazendo coisas para si mesmo, para a sua própria glória, esquece de glorificar a Deus, peca a vida inteira, pratica milhões e milhões de pecados. Então isso sim é suficiente para que a pessoa passe a eternidade ali no sofrimento. Segundo alguns teólogos, os ímpios ainda vão continuar pecando no inferno. Vai ter ainda tem essa conjectura aí, né? Tem algumas passagens que podem dar margem para isso, mas enfim, não chega a ser algo bem definitivo, tá? Mas eles podem sim continuar, né? Existe essa possibilidade, não sabemos, mas se eles continuarem pecando, eles continuarão recebendo ainda a punição pelos seus pecados. Vamos lá. 2.2. Vivendo a eternidade sem Deus. Adão e Eva, quando pecaram, morreram espiritualmente, ou seja, foram separados de Deus. Tá? O pecado de Adão e Eva trouxe para eles separação, a morte espiritual. Né? A palavra morte traz essa ideia de separação. Neste caso, quando a Bíblia fala de morte eterna, está dizendo que os ímpios viverão eternamente separados do Criador. Então, além do sofrimento que eles terão, lá vai ter a ausência de Deus. O sofrimento vai ser muito pior. A ausência de Deus vai trazer uma angústia muito pior. Um sofrimento muito maior vai
vai ser muito pior do que aquilo que eles estão sofrendo. Deus vai estar lá no formato de juízo, executando juízo, tá? E eles vão sofrer eternamente. Então a gente tem aí base bíblica para afirmar isso, né? Paulo diz o seguinte: eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. 2 Tessalonicenses 1, 8 e 9. Olha só, sofrer a pena da destruição, a separação da presença de Deus e a majestade do seu poder. Receberão somente o juízo divino. Isso vai ser por toda a eternidade. Neste trecho da carta de Paulo aos Tessalonicenses, temos a palavra separação, do grego apo. Ela indica que o ímpio estará longe de Deus para sempre. Certo? Então a gente encerra aí o tópico 2, que falou do destino dos ímpios. Vamos entrar agora no tópico 3, o destino dos salvos. 3.1, novos céus e uma nova terra. O estado final dos justos é descrito como vida eterna, Mateus 25, 46, glória, 2 Coríntios 4, 7, descanso, Hebreus 4, 9, conhecimento, 1 Coríntios 13, 8 a 10, santidade, Apocalipse 21, 27, serviço, Apocalipse 22, 3, adoração, Apocalipse 19, 5 e comunhão com Deus, Apocalipse 21, 3. Então são várias formas da Bíblia se referir a esse estado eterno na presença de Deus, que nós vamos passar ali a eternidade na presença de Deus. O pecado não prejudicou apenas o ser humano, mas manchou toda a criação. Toda a obra de Deus, toda a criação divina foi manchada por causa do pecado de Adão e Eva. O pecado que eles cometeram não manchou somente a humanidade, mas toda a criação. O apóstolo Paulo diz que a natureza geme como em dores de parto, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Romanos 8, 22. A gente entende que a natureza espera, na expectativa desta redenção, que vai acontecer não somente para o ser humano, mas também para toda a criação. Deus prometeu restaurar toda a criação. João teve essa visão, Apocalipse 21, 1, fala assim, ó: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Então a gente tem isso aí, essa passagem bíblica, que vai falar da restauração de toda a criação, restauração dos céus e da terra. Então aqui a gente vê Deus executando esse plano de redenção para toda a humanidade, para toda a sua obra, né, de criação. E aí, né, nós entendemos que a obra de Cristo ela teve sim esse alcance cósmico, que atingiu toda a criação de Deus. A Bíblia de Estudo Pentecostal ela diz o seguinte, eu vou citar aqui a Bíblia de Estudo Pentecostal porque é assim, não existe um consenso com relação a esse tema entre os teólogos, se Deus vai destruir a terra antiga e o céu antigo e criar um novo, ou se Deus vai restaurar a terra antiga e o céu antigo. Tá? Se vai destruir ou se ele vai restaurar o que já existe. De acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, Deus vai destruir. Olha só as passagens aqui que são citadas, né? Para apagar todos os sinais do pecado, haverá a destruição da terra, das estrelas e galáxias. O céu e a terra serão abalados e desaparecerão como fumaça. Isaías 51, 6. Ergam os olhos para os céus, olhem para baixo, para a terra. Os céus desaparecerão como fumaça, a terra se gastará como uma roupa, e os seus habitantes morrerão como moscas. Há uma descrição bem aqui apocalíptica, né? Algo como a gente já usa a palavra apocalipse para se referir ao fim dos tempos, e é isso mesmo. Tá se referindo aqui ao fim dos tempos, uma descrição realmente bem cruel aqui do fim da humanidade. Mas é porque aqui entende-se, né, segundo o teólogo que comentou a Bíblia de Estudo Pentecostal, ele entende que aqui está falando de uma destruição realmente da antiga terra, do antigo universo. Os elementos serão dissolvidos, 2 Pedro 3,10. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada.
Então aqui a gente tem mais uma descrição de uma possível destruição dessa natureza antiga. A terra renovada será a habitação dos homens e de Deus. O que diz Apocalipse 22, 3, 5. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo o sempre. É uma descrição maravilhosa. É uma descrição muito linda de como será passar a eternidade na presença de Deus. Vale ressaltar que as imagens que a gente coloca aqui são pura conjectura, tá? Imaginação humana. Nós não sabemos, isso aqui é só para ilustrar o slide, né, para a gente ter uma noção, mas não sabemos como vai ser, tá? Como que a beleza que vai ter esse novo céu e essa nova terra, nós de fato não sabemos. Vamos lá, 3.2, a Nova Jerusalém. Assim que Deus restaurar todas as coisas, descerá dos céus a Nova Jerusalém. Então a Jerusalém celestial, ela vai descer e ela vai ser a nossa habitação. A descrição de como será essa nossa morada é rica em detalhes. Eu vou ler o que está aqui, você pode ir acompanhando aí. Quem está acompanhando a aula em áudio não vai estar vendo o que está escrito, mas enfim, eu vou ler para todo mundo compreender melhor. Terá 12 portas com o nome dos apóstolos, terá o formato em cubo, lembrando o Santo dos Santos do templo da Antiga Aliança. Lá na Antiga Aliança, 1 Reis 6, 19 a 20, fala que o Santo dos Santos ele tinha um formato de cubo, medida de largura, comprimento e altura era o mesmo. A mesma coisa acontece com a Nova Jerusalém. Cada lado dela terá aproximadamente 2.260 quilômetros de largura, comprimento e altura. Então isso é descrito ali no Apocalipse 21, 16. O seu material principal será ouro e pedras preciosas. Não haverá sol, pois a glória de Deus irá iluminá-la. Um rio irá fluir diretamente do trono de Deus e do Cordeiro. Ao lado do rio estará a árvore que dará o seu fruto. Olha só, mais uma observação com relação à questão dela ser um cubo. Quando a gente fala aqui, no caso, na Antiga Aliança, vamos lá. O que era o Santo dos Santos? Era o local onde estava a Arca da Aliança. Estava a presença de Deus. Tá? O Santo dos Santos era um local sagrado. Só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano. Então o Santo dos Santos ali representava a presença de Deus. A Nova Jerusalém vai ser um local que Deus estará para sempre. Nós estaremos para sempre na presença de Deus. O Santo dos Santos tinha um formato de cubo porque ele já apontava para a Nova Jerusalém. Já era um símbolo da Nova Jerusalém. Tá? Era um símbolo lá do Antigo Testamento, mas que apontava para essa glória eterna. Muitos questionam se vamos nos conhecer na eternidade, pois de acordo com a passagem de Isaías 65, 17, fala assim: as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Tá? Então aqui existe sim uma dúvida com relação a esse ponto. As pessoas questionam muito isso, né? Será que a gente vai se conhecer? Como que será na eternidade? E alguns acham que a gente vai esquecer de tudo, usando como base essa passagem aqui. Mas eu não concordo muito com isso. Tá? Eu vejo que essa passagem está dizendo que nós não vamos, não é que nós não vamos lembrar de nada, mas que nós não sentiremos falta das coisas passadas. Tá? A gente não vai ficar com saudade da vida terrena, com saudade do sofrimento, das coisas. Tá? Então é nesse sentido. Porque assim, vamos lá, né, continuando aqui, na história do rico e do Lázaro, eles se conheceram depois da morte. Né? O rico ainda lembrou dos seus irmãos que estavam na terra. Então, apesar de ser uma parábola, eu entendo essa história como uma parábola, ela tem elementos de realidade. Então eu vejo aqui que, de fato, depois da morte, eles tinham sim lembrança da vida terrena. Além do mais, não faz sentido chegarmos no céu e não lembrarmos da nossa vida nem das outras pessoas. Pois neste caso nós seríamos outra pessoa. Se eu chego no céu, tá? Chego lá no céu e Deus apaga a minha mente, me coloca uma outra mente, o Herberson deixou de existir. Porque quem é o Herberson? É essa pessoa que nasceu, criou aqui na Terra, teve experiências.
conheceu Jesus, aceitou Jesus como Salvador, prega o Evangelho. Eu chego no céu e não lembro de nada disso, eu acho que não faz muito sentido. Eu acho que a dúvida das pessoas é com relação assim, a um parente que for para o inferno, né, um filho, um marido, uma esposa, um irmão, um amigo, né, que vai passar a eternidade no inferno, a gente vai ficar no céu. Então seria meio que um sofrimento eu ficar lembrando dessa pessoa, né? Eu estou aqui no céu, mas o meu filho está no inferno. Só que assim, de alguma forma, isso não, Deus vai tirar isso da nossa mente, esse tipo de sentimento. De alguma forma, nós não vamos ficar com essa tristeza no céu por causa de alguém que vai para o inferno. Eu precisaria de pelo menos meia hora para explicar isso com detalhes. Mas de forma bem resumida, tem duas possibilidades. Ou Deus vai tirar esse sentimento da nossa mente e nós não vamos ficar tristes por alguém assim que foi para o inferno, né? Ficar triste lá no céu por causa de alguém que foi para o inferno. Deus vai tirar, simplesmente Deus vai apagar isso da nossa mente. Ou então, a outra possibilidade é que nós vamos entender, nós vamos de alguma forma entender que aquela pessoa que está condenada, ela de fato merece a condenação, ela está lá porque ela realmente pecou, ofendeu a Deus, e aí ali ao lado de Deus, ao lado daquela santidade de Deus, nós vamos compreender que de fato aquela pessoa merece ser condenada. Tá? Nós vamos compreender melhor Deus, vamos compreender melhor o pecado, vamos ver que o pecado realmente não fazia sentido, vamos compreender melhor o sacrifício de Cristo, tá? Vamos compreender tudo de forma muito melhor, tá? Nós vamos ter essa compreensão perfeita das coisas e nós vamos compreender a justiça divina e nós vamos entender que aquelas pessoas que estão condenadas, mesmo que a gente ama elas, elas de fato estão recebendo o que elas merecem. Tá? Isso não vai deixar nós tristes. Tá? Isso aqui também é uma conjectura, a gente não sabe como vai ser, mas eu não acredito que nós iremos viver para sempre lembrando tristes porque alguém foi condenado. De alguma forma Deus vai resolver esse problema. Tá? Vamos lá, continuando, 3.3, vivendo a eternidade com Deus. Quando lemos Apocalipse 21.3, fica claro que o melhor da vida eterna não serão as ruas de ouro ou os galardões, mas a presença de Deus. Apocalipse 21.3 fala assim: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Esse texto deixa bem claro que aqui, que lá na eternidade, na Nova Jerusalém, nós teremos a presença de Deus para sempre. E isso será o nosso maior prêmio, o nosso maior bem, a nossa maior alegria. Viver para sempre na presença de Deus. A comunhão com o Criador atingirá o nível mais elevado que podemos imaginar. Nós teremos uma comunhão perfeita com Deus. Uma comunhão que não tem limites. Será uma comunhão eterna. Então, isso será o melhor do céu, o melhor da Nova Jerusalém. A maior alegria do salvo é estar na presença de Deus. O salmista falou assim, Salmo 84:10, melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Então, estar na presença de Deus é a melhor coisa que existe para o salvo. É por isso que eu digo que o ímpio não pode ir para o céu, porque ele vai fazer o que no céu? Se ele não tem prazer na presença de Deus hoje, o ímpio não quer passar um minuto hoje na presença de Deus, como que ele vai passar a eternidade? Tá? O céu não é o lugar para o ímpio. Tá? Passar a eternidade com Deus, isso para ele seria algo muito chato, algo muito entediante, porque ele odeia Deus, ele não ama Deus. Tá? Agora, o salvo que ama estar na presença de Deus, passar a eternidade com Deus, é tudo o que ele mais quer. Passar a eternidade com Deus também não vai ser algo entediante, como alguns pensam, pois conjecturam que ficaremos apenas adorando. É claro que a adoração faz parte de estarmos no céu. Vamos adorar Deus para sempre, sim. Lá a adoração será perfeita. Louvor e glória a Deus será algo realmente que vamos passar a eternidade fazendo, mas não é somente isso, tá? Não é somente a adoração. Eu acredito que tudo que nós fizermos lá vai ser relacionado à adoração. Mas vou explicar melhor. Vamos lá, Apocalipse 19:5 fala assim, ó, então veio do trono uma voz conclamando, louvem o nosso Deus, todos vocês seus servos, porque
o temem tanto pequenos como grandes. Ou seja, a adoração é algo que vai estar assim na Nova Jerusalém. No entanto, há indícios que iremos realizar outras atividades. Tá? A gente pode conjecturar algumas coisas, a Bíblia não dá muitos detalhes, mas a vida eterna, ela sim será repleta de atividade, de trabalho. Nós vamos sim trabalhar lá no céu. Provavelmente vai haver comida no céu. Tá? Eu coloco essa conjectura porque Apocalipse 19:9 fala que nós iremos comer no banquete do Cordeiro, né? E o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Dá a entender que vai ter comida. Jesus disse que beberá o vinho com seus discípulos no reino celestial. Lucas 22:18. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tá? Dá a entender que vai ter mais uma ceia lá, né? O texto de Apocalipse também afirma que as nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Apocalipse 21:24, aqui dentro do contexto da Nova Jerusalém. Então dá a entender também que vai ter algum tipo de governo, né? Não sabemos como serão essas nações e quem serão esses reis, mas podemos conjecturar que haverá algum tipo de governo. Não temos detalhes sobre isso. Pode simplesmente ser também uma figura de linguagem para se referir ao reinado de Cristo sobre todos. Tá? Pode ser simplesmente um simbolismo do reinado de Cristo, mas pode ser também algum tipo de divisão de reinado de nações dentro também dessa nova estrutura aí. Não sabemos. Tá? Quantas pessoas vão estar no céu? Não sabemos. Salvos de desde a fundação do mundo, né? Então bilhões e bilhões de pessoas salvas, podemos dizer aí. Agora, como vai ser? Nós, de fato, não sabemos. Certo? Chegamos aqui na nossa conclusão, que diz o seguinte: apesar de muitas conjecturas, sabemos, através das Escrituras, que Deus vai restaurar todas as coisas, e nós passaremos a eternidade com Ele. Além do louvor e adoração, acredita-se que a eternidade será preenchida com várias outras atividades, todas elas realizadas para a glória de Deus. Não tem como falar da Nova Jerusalém sem fazer algum tipo de conjectura. Quase todos os pregadores que eu vejo fazem isso, mas assim, o importante é nós deixarmos claro que é uma conjectura. O que nós estamos certos? Tá? Quando a gente fala assim, o que eu estou certo? Está certo que Deus vai lançar os ímpios no lago de fogo, os salvos vão morar na Nova Jerusalém, vai ter sim novos céus e nova terra, né? Se eles vão ser restaurados, o antigo vai ser restaurado, se Deus vai fazer um novo, destruir o antigo e fazer um novo, a gente não sabe, mas vai ter o novo céu e nova terra. Nós vamos habitar na Nova Jerusalém, passaremos a eternidade na presença de Deus. Agora, assim, quando a gente começa a conjecturar, deve ficar claro que é uma conjectura, baseado em algumas passagens bíblicas, a gente entende que vai ter, sim, divisão de trabalho, vai ter, sim, atividades no céu. Alguns pregadores chegam a dizer que vai ter leitura, vai ter livros publicados, até mesmo porque dizer que chegar lá e vamos ter todo o conhecimento de toda a ciência, nós nos tornaríamos Deus. Então, eu acredito que nós teremos a eternidade para adquirir conhecimento e adquirir, desenvolver ciência. Mas isso também é conjectura. O que deve ficar bem claro é que a eternidade não vai ser algo chato, não vai ser algo entediante, tá? Vai ser repleto, sim, de atividades, que todas elas realizadas para a glória de Deus. Tá? Então vai ser algo maravilhoso, mas nós passaremos a eternidade com o Criador. Amém? Então eu encerro aqui essa aula, espero que você tenha compreendido, e se você acompanhou até o final, muito obrigado, que Deus abençoe grandemente sua vida, que você possa continuar aí acompanhando o EBD em Foco. Nós temos aí muito conteúdo no site, acesse ebdenfoco.com e aí compartilhe com seus amigos esse conteúdo para que nós possamos aí ajudar mais pessoas. A paz do Senhor, até a próxima aula.